Bom, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos estudar o efeito de duas imperfeições DC que afetam o comportamento e funcionamento de amplificadores operacionais, que são a corrente de polarização e a tensão de offset. Bom, vamos começar pela tensão de offset. Nós temos aqui o nosso símbolo do amplificador operacional, com as entradas não inversora e a saída. A entrada não inversora, a entrada inversora e a tensão de saída. Bom, o que é a tensão de offset? É, na verdade, um componente DC que aparece na tensão de saída, que é, na verdade, no modelo modelada como sendo uma diferença potencial na entrada. Ou seja, nós assumimos que uma tensão de offset é o seguinte modelo. Isso mantendo a ideia do modelo ideal. Em que VOS faz o papel da tensão de offsets. Ou seja, isso é equivalente a você assumir daqui para frente os seguintes modelos para amplificador operacional. Para fins de análise. Esse, ou se você quiser, para respeitar isso, porque nós vemos aqui que VOS ele se soma a V2, então cairia nesse modelo de cá, ou isso daqui. O resultado da tensão de offset nas entradas é que isso vai provocar também um pequeno deslocamento para cima ou para baixo, dependendo do circuito, em tensão na tensão de saída, ok? A tensão de offset é assumir como sendo uma imperfeição DC, ou seja, de corrente contínua. Isso quer dizer que toda análise do circuito para interferência de VOS é feita em DC. E em circuitos que têm uma resposta em frequência, a interferência de VOS deve ser na frequência zero. Bom, e de onde vem VOS? Na verdade, o que nós temos aqui é puramente um modelo matemático para fins de análise. VOS tem várias origens. Pode ser uma questão de desbalanceamento, desequilíbrio no projeto do amplificador operacional, mas não é exatamente no projeto, mas na execução em fábrica do amplificador operacional, os componentes não são idênticos. Se vocês vão ver mais para frente que a estrutura interna de um amplificador operacional tem alguma simetria, mas para essa simetria ser perfeita é preciso que os componentes sejam idênticos, o que não vai ser verdade. Nós vamos ver também na parte de modelo de ordem zero que o próprio ganho finito do amplificador faz aparecer uma tensão de offset na sua saída, que por sua vez é projetada para entrada, porque nós podemos ver isso aqui. Você pode escrever essa parte aqui do modelo como sendo a V2 menos V1 mais A vezes VOS. Então essa aqui é a componente que nós vemos aparecer na saída do amplificador. Ok? Bom, vamos começar
para fins de avaliar o efeito da tensão de offset na saída dessa imperfeição, na saída do amplificador operacional, vamos olhar aqui por meio da análise de um circuito. Bom, esse aqui nós já conhecemos como amplificador não inversor. O elo de realimentação por meio de duas resistências. Ok? E aqui a tensão de saída. Então, analisar esse circuito, vendo nós já sabemos que, sem influência da tensão de offset, a relação entrada-saída é dada por essa parte aqui, por essa equação. E como estamos lidando com um circuito que é linear, analisar a interferência de cada uma das imperfeições do amplificador é equivalente a somar os efeitos de cada interferência separado. Por exemplo, nós acabamos de analisar aqui a interferência da tensão VE na saída. E qual seria a interferência da tensão de offset? Nós temos que ver que, como, repito, nós estamos tratando com um sistema que é linear, nós podemos aplicar o princípio da superposição. Quando a gente considera a tensão de offset, no nosso modelo, ela aparece aqui. Que, juntamente com a tensão VE, na verdade, ela se somaria à tensão VE. Ok? Isso aqui é a tensão VE. Bom, essa resposta aqui, vocês podem perceber, ela foi obtida fazendo-se VOS igual a zero. Ou seja, essa diferença potencial daqui para cá é igual a zero. Logo, a interferência de VOS na saída também se obtém avaliando-se o efeito de VOS considerando a tensão de entrada nula. Então aqui, nesse caso, nós vamos chegar aqui e dizer, olha, V nulo, portanto, essa diferença potencial terra é zero. Nós temos aqui uma fonte de tensão dando VOS. Logo, esse potencial aqui passa a ser VOS. E se aqui é VOS, esse circuito aqui, acho que vocês concordam, é também um amplificador não inversor para VOS. Então, a estrutura do amplificador não inversor, isso foi mantido. VOS aparece nesse terminal, portanto, a interferência de VOS acaba sendo essa aqui. Ok? Bom, aqui só prestar atenção, isso aqui não é uma divisão. Na verdade, a soma das duas componentes, aqui não é V, aqui é VOS. Ok? Portanto, isso aqui fica igual a 1 mais R2 sobre R1 VE mais VOS. O que quer dizer aqui que o mesmo ganho que você quer aplicar a VE, você também está aplicando a VOS. Se você vai fazer um amplificador para pequenos sinais, em que VE seria um pequeno sinal, em alguns amplificadores VOS pode ser da ordem desse sinal. Por exemplo, se eu não me engano, para o LM741, VOS é da ordem de alguns poucos milivolts. Então, se você está querendo um amplificador para amplificar um pequeno sinal, você vai naturalmente buscar aplicar um grande ganho. Se você aplicar um grande ganho, você também vai estar amplificando VOS. Isso quer dizer, por exemplo, que se você vai dar um ganho de 100 e VOS for, sei lá, 1 mV, o que seria, no caso, até de um amplificadorzinho até melhor que o LM741, você teria na saída um deslocamento já da ordem de 100 mV na saída. Ou seja, você teria que na saída, vamos supor que VS seja o seu sinal no tempo, você teria na saída um deslocamento de 100 mV. E vamos supor que o seu sinal VS seja um sinal puramente AC, ele apareceria aqui.
Claro, amplificado em amplitude, mas da mesma ordem que estaria amplificado também a tensão de offset. Então você acaba tendo esse efeito aparecendo na saída. Se isso não for um problema para o seu projeto, tudo bem. Mas se for um problema para o seu projeto, você precisa pensar numa solução. Uma abordagem para esse problema, ainda mais quando você quer amplificar um sinal que tem apenas componente AC, ou que você quer apenas amplificar a componente AC de um sinal, consiste em fazer o seguinte. Vamos voltar para o mesmo circuito. Eu vou só desenhar os resistores em outra posição, mas é o mesmo circuito. Ok? E aqui eu vou continuar tendo a tensão de offset. Só que agora vou considerar aqui que o sinal VE, que eu vou amplificar, é um sinal AC. Ou seja, sem componente DC, ou se tiver componente DC, a nossa intenção é que ela não interfira tanto no resultado. Bom, o que nós queremos dizer com esse circuito? Nós sabemos que VUS, como ele é DC, e eu quero amplificar um sinal que é AC, eu, na verdade, vou projetar um amplificador que tem uma resposta dinâmica, que mantém um ganho que eu quero na banda de frequência de VE, de trabalho. Eu vou supor aqui, por exemplo, que VE ele é tal que ele está numa banda acima, digamos, de 100 Hz, ok? Então, tá, aqui não é bem que VE seja maior que 100 Hz, aqui quer dizer apenas que a frequência de VE é maior que 100 Hz, ok? Ou seja, bom, e VUS é DC. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um circuito que me dê um grande ganho para C e um baixo ganho para DC. Lógico, um circuito que naturalmente faria isso seria um filtro passa altas. Pode ser um filtro de primeira ordem, de segunda ordem, que vocês acharem mais interessante. Então, essa aqui está aqui a frequência em Hz e aqui o módulo do ganho do filtro em decibéis. Ou seja, isso aqui é a resposta em frequência olhando do ponto de vista de módulo apenas. E o que nós queremos é que acima de 100 Hz, por exemplo, aqui a frequência de corte maior que 100 Hz, porque é onde vai estar a banda de trabalho de interesse do meu sinal, que eu vou amplificar. E para DC, digamos, o ganho seja o menor possível. Então, se nós olharmos aqui, se nós olharmos originalmente o amplificador não inversor, quando é que ele tem o menor ganho? Ele tem o menor ganho quando nós temos aqui a fórmula. Certo? Quando é que o ganho é menor? Primeiro, o ganho não tem como ser menor que 1. Ok? A gente pode ver por aqui. Então, o ganho é menor quando R1 ou quando R2 vai para 0 ou R1 vai para infinito. Ora, R2 indo para 0, isso pode comprometer o nosso projeto. Se bem que nesse caso especificamente não. Então, como é que eu faço R2 ir para 0? Na minha frequência de trabalho, que quer dizer que tem que ser obtido em DC. Fazer R2 ir para 0 em DC significa, talvez, colocar paralelo aqui R2 no indutor. Só que nós sabemos que projetar indutores é algo um pouquinho complicado você montar, você conseguir a indutância que deseja. Então, se a gente puder, vocês vão perceber que no curso de eletrônica nós vamos evitar usar indutores,
eu apagar isso aqui. Apaguei o nosso indutor. Então, outro caminho seria usar um capacitor. Claro, o capacitor eu posso usar para, por exemplo, fazer com que não R1 seja infinito, mas assim a impedância nesse elo em DC seja infinita. Então seria colocar um capacitor aqui. Ok? Então esse circuito, do ponto de vista DC, essa impedância aqui é infinita. Então, do ponto de vista DC, o ganho dele é quanto? 1. Por quê? Porque é 1 mais R2 sobre R1 que vai para infinito. Na verdade, a impedância associada a esse elo aqui vai para infinito. Então, isso aqui vai para infinito. Então, isso aqui fica 1. E o que seria o ganho AC? Seria esse ganho correspondente a essa parte aqui, que eu vou considerar a frequência indo para infinito. Ok? Bom, a frequência indo para infinito, nós sabemos que o capacitor ele tem de um curto-circuito. Então, esse circuito com a frequência muito alta, a impedância equivalente a esse elo aqui é R1. Então, nós temos que o ganho AC é 1 mais R2 sobre R1. Isso porque R2 não é alterado pela frequência. Então, esse aqui é o nosso ganho. Então, esse ganho eu vou querer aplicar a VE. E esse ganho aqui é o que vai ser aplicado a VOS. Ok? Isso porque VOS está em DC e VE está na parte AC. Tá bom? Agora, como escolher esse capacitor de forma você alcançar esse requisito aqui? Bom, se a gente for fazer uma análise de circuito, nós vemos que a constante de tempo desse circuito, olhando puramente, supondo que o amplificador proporcional é ideal, a constante de tempo é R1C. Ah, mas como é que você sabe isso? Bom, um pouco da minha intuição, porque esse potencial vai aparecer aqui, portanto é como se fosse uma fonte de tensão aplicada a essa carga, e essa fonte de tensão ela varia, ela, ela é AC, então portanto a constante de tempo que nós vamos ter associada aqui é dessa carga aqui, a resistência R2 não tem interferência. Naturalmente eu vou fazer depois uma análise matemática para a gente comprovar esses fatos, mas por enquanto essa primeira abordagem é uma abordagem que eu diria assim mais intuitiva, que é logicamente justificado pela análise teórica, mas que é o que o projetista tende a fazer para não é, entrar em um grande número de folhas de cálculo para poder chegar a um resultado. Então aqui essa aqui é a constante de tempo, então a frequência de corte é 1 sobre 2π R1C, que é essa frequência aqui. Então ela tem que ser, como nós queremos que esse circuito deixe passar a corrente 100 Hz, vamos fazer isso aqui em 100 Hz. Não vai ter naturalmente uma atenuação ainda de 3 dB em relação ao ganho de frequência infinita, mas digamos você já tem um ganho até razoável do seu sinal. E sabendo que VOS está em DC, então já não tem muita importância. VOS de qualquer forma vai ter um ganho de 1. E você vai ter a VE aplicado o ganho que você deseja. Bom, nós vamos retomar o circuito anterior, agora fazendo uma análise matemática do circuito. Vou desenhar ele novamente aqui. Capacitor C, resistor R1, resistência R2, vamos colocar
nossa tensão VOS aqui. E a tensão V, como agora nós vamos fazer uma análise em resposta em frequência, vou colocar aqui as variáveis já no domínio de Laplace, as de interesse. Bom, esse circuito que nós temos nele, nós temos que essa impedância aqui não é mais um resistor puro, é um resistor e um capacitor em série. Essa impedância é dada por R1 mais 1 sobre SC, ou ainda essa impedância daqui, 1 mais SR1C sobre SC. Nós sabemos que com essas impedâncias aqui e aqui, essa entrada e saída, mantém a mesma fórmula de antes. Nós temos, vou escrever aqui VO de S, VOS de S. Na verdade aqui não, a gente não pode mais escrever só isso, porque nós temos duas componentes. De qualquer forma, essas duas se somam. Vou escrever assim. Nós temos a soma das duas tensões. Vezes o ganho, que vai ser 1 mais essa impedância R2 sobre essa impedância total de R1 com o capacitor. Então, se nós olharmos unicamente esse ganho, essa componente ganho, nós podemos escrever ela como sendo, bom, aqui nós podemos, deixa eu ver a melhor forma de fazer. Aqui fica mais R2 SC, quer dizer, esse SC é para o numerador, sobre 1 mais S R1C, que nós temos como sendo 1 mais S R1C mais S R2C sobre 1 mais S R1C. Ou ainda, no denominador 1 mais S R1C e no numerador 1 mais S R1 mais R2C. Bom, isso aqui é o que nós chamamos de G de S, que é o ganho, a função transferência tanto de VE como VOS para a saída, o quanto interfere na saída. Ok? Bom, G de S se caracteriza pelo quê? Se caracteriza por ser primeiro por ser um modelo dinâmico. Nós podemos ver que já que a constante de tempo ela é especificamente já colocada, R1C, ou seja, o que antes eu obtive de forma mais intuitiva, agora está aqui verificado. E do ponto de vista DC,
que é o limite que a gente faz quando S vai para zero, o ganho aqui dessa função de transferência ela é quanto? É o limite quando S vai para zero. Então esse aqui vale 1. O ganho DC. E o ganho AC, que seria para a frequência ômega indo para infinito, nós temos aqui como sendo, bom, fazendo limite quando S, se você trocar S para J ômega indo para infinito, nós temos que esse termo aqui vai em algum momento se tornar muito maior que 1, como esse termo aqui também é muito maior que 1. Então nós temos que para ômega indo para infinito, que nesse caso aqui seria equivalente ao S para infinito, isso porque o S é igual a J ômega, nós temos aqui, nesse caso, só que, apesar de ser imaginário, mas é um número imaginário, mas esse termo aqui seria a parte imaginária do numerador e esse termo aqui é a parte imaginária do denominador. Então as duas partes imaginárias ficariam dominantes em frequência ômega infinita. Então você pode dizer que esse termo aqui se torna R1 mais R2 sobre R1, que é o mesmo ganho do amplificador que nós tínhamos obtido, só que o mesmo ganho em que sentido? Isso é 1 mais R2 sobre R1, que é o ganho do amplificador que você obtém quando você faz o capacitor ser um curto-circuito, ou seja, na frequência infinita. Então isso aqui fica 1 mais R2 sobre R1. Claro que vai ter uma defasagem de fase, a gente não está olhando aqui a questão de fase, nós estamos vendo unicamente a questão do ganho do amplificador. E assim nós verificamos que o ganho DC vai ser aquele ganho que vai afetar unicamente VOS, ou seja, o VOS vai ser amplificado de ganho 1, ou seja, não vai aparecer na saída, vai ser propagado para a saída. Já VEDS, desde que a frequência de corte associada a essa constante de tempo esteja suficientemente grande, você já vai ter o VEDS sendo amplificado por esse ganho para a saída. Então nós temos uma forma de você diminuir o efeito da tensão de offset, dando mais ênfase ao seu sinal, quer dizer, amplificar o sinal e não amplificar a tensão de offset. Ok? Da mesma forma, se vier tem também alguma componente DC, essa componente DC vai simplificar com ganho 1. Então, mais uma vez, a gente vai dar ênfase à parte AC do nosso sinal. Uma coisa interessante aqui do efeito da tensão de offsets, eu acho que vocês em algum momento viram em disciplinas anteriores, como de circuitos, esse dispositivo aqui. Ele é chamado integrador de Miller. Por que integrador? Bom, uma breve análise considerando o amplificador proporcional como ideal, essa tensão de entrada VE, a aplicação dela na entrada resulta na geração de uma corrente dada de entrada, dado VE por VE de T sobre R. Na entrada do proporcional não vem nenhuma corrente, portanto essa corrente que nós temos aqui vai passar por aqui e vai para a saída do amplificador entrando no amplificador. Ok? Bom,
Com isso, nós temos o seguinte: essa corrente gera um desbalanceamento de carga no capacitor, então quer dizer que o capacitor tende a se carregar com uma corrente com a tensão nesse sentido. Nós sabemos que VC, a relação entre a tensão sobre o capacitor, vou chamar essa tensão, esse potencial VC aqui, VC de T é igual a VC no instante zero mais integral de 0 até T de, na verdade, 1 sobre C de tal de tal. Ou seja, aparece um termo de integração aqui. Se nós temos que a corrente é VE de T sobre E, então nós temos que fica VC de zero. Até para simplificar, eu vou considerar isso aqui zero. Mais 1 sobre C integral de VE de tal sobre R de tal, isso de 0 até T. Ok? Ou seja, nós temos 1 sobre RC integral 0 até T V de tal de tal. Como o VO de T, nós vemos aqui, é esse potencial, que é 0 volts. Por quê? Porque por causa do curto virtual com a entrada no inversor. Menos VC de T, então fica menos VC de T. Ou seja, menos 1 sobre RC integral de 0 até T VE de tal de tal. Ok? Bom, até aí tudo bem. Isso aqui é um integrador de Miller. Agora, o que acontece em um circuito real se você fizer isso aqui? Você pegar o mesmo integrador de Miller vou apagar aqui, tá? O tablet às vezes provoca isso. Vou deixar um pouco o desenho. E não aplicar nenhuma tensão na entrada. Fizer isso aqui. Teoricamente, o que você espera? Bom, se a tensão sobre o capacitor instante zero ela for zero, quer dizer, permanecer constante, permanecer zero, inicialmente capacitor inicialmente descarregado, a tensão de saída vai permanecer constante. Certo? Quer dizer, isso aqui deveria ser zero todo o tempo. Agora, nós sabemos que no amplificador proporcional real existe perfeições. Uma delas é a tensão de offset. Tensão de offset. Isso sem considerar o efeito da tensão de entrada, que nós estamos aqui olhando apenas o efeito só da tensão de offset. Aparece assim. Ora, o que provoca a tensão de offset? Devido à realimentação negativa, eu tenho um curto virtual aparecendo aqui, então essa tensão, esse potencial que é VOS, também aparece aqui, nesse ponto, gerando uma corrente, nesse sentido, dada por VOS sobre R. Ok? E aí, a tensão de saída, aqui, quer dizer, essa corrente ela vai passar pelo capacitor, só que agora não vai passar pelo capacitor, mas vai provocar uns balançamentos de carga no capacitor. E ela vai ser fornecida por
pela saída, então VOS sobre R, gerando um aumento de tensão assim, nesse sentido. Então nós temos que V0 de T é o que? Esse potencial VOS. Estou considerando que a tensão no capacitor inicialmente é zero. Então aqui nós vamos ter mais o incremento de tensão no capacitor. Mais 1 sobre C, integral de 0 até T, da corrente. E a corrente é VOS, que é constante, sobre R, de tal. Ou seja, estou assumindo aqui que a tensão de offset é constante. Então esse aqui vai ficar VOS mais. Se VOS é constante, nós temos que esse tempo fica VOS sobre RC vezes integral 0 até T de tal. Ou seja, VOS mais VOS sobre RC vezes T. Ok? Em consequência disso, em vez da tensão de saída for zero, ser zero, o que vai acontecer no tempo? Você ligou o circuito. Se VOS for positivo, a tensão de saída vai crescer uma rampa no tempo. Isso para VOS maior que zero. Isso aqui é V0 de T. Se for negativo, ela vai decair com o passar do tempo. Ok? Logicamente, vai chegar um ponto em que o amplificador vai saturar sua saída. E são aqueles limites VL mais VL menos que nós já vimos antes. Então essa saída vai ficar constante. O quão rápido vai ser isso aqui? Quanto tempo isso vai ocorrer? Naturalmente depende do valor de VL menos e VL mais. Mas também depende da inclinação dessa reta. E a inclinação dessa reta é quanto? Nós temos aqui, fica VOS sobre RC. Isso porque nós basta só derivar essa fórmula aqui com relação ao tempo, que é da nossa inclinação, a derivada no tempo da tensão de saída. Então, quanto maior for o VOS, mais rápido a saída do operacional vai chegar à saturação. Isso pode levar as pessoas, em algum experimento de laboratório, a ligar um circuito como esse, e se o amplificador operacional for muito ruim, ele vai ter uma tensão de offset elevada, e ele rapidamente vai saturar, ou seja, você mal ligou o circuito e já aparece com a saída saturada. Você coloca lá no osciloscópio e percebe que ele está saturado. Aí você pensa o quê? Que o operacional está com problema. Nesse caso, você tende ao quê? A descartar o componente. Mas se você levar em consideração que existem imperfeições DC, essas são as imperfeições DC nesse caso específico da tensão de offset, mas nós vamos ver mais para frente que outras imperfeições também podem levar a essa mesma situação. Isso faz com que a tensão saída fique constante e chegue à saturação. Se o amplificador for relativamente bom, esse VOS tende a ser pequeno, e aí essa subida tende a demorar bastante. Então, uma forma como nós podemos fazer em laboratório para determinar experimentalmente o valor de VOS é fazer uma montagem como essa e tentar determinar a derivada dessa reta. Logicamente, o quão rápido vai ser isso vai depender, se isso é factível ou não, vai depender do quão ruim for o amplificador, porque se o VOS for muito grande,
esse tempo aqui acaba sendo muito pequeno, não dá nem para você perceber. Você precisaria realmente da ajuda do osciloscópio no modo de gatilho para poder pegar essa transição, para poder fazer essa medição e aí chegar a alguma conclusão do efeito de VOS na saída do circuito. Ok? Mas eu lembro que não é só VOS que faz isso, tem também que verificar o efeito de outras imperfeições. Bom, agora nós vamos estudar outro tipo de imperfeição TC no amplificador operacional, que são as correntes offset, as correntes de polarização. Volto aqui a desenhar. Opa. Amplificador operacional. Nós temos aqui entrada inversora, entrada não inversora. O que acontece é que no amplificador operacional ideal existe realmente corrente nas entradas. Essas correntes são necessárias para polarizar o circuito de entrada, por isso é chamada de corrente de polarização. Vou chamar aqui essa corrente de entrada inversora de IB1 e essa corrente de entrada na entrada na inversora de IB2. Bom, quer dizer, são duas componentes. Quer dizer que você precisa analisar o circuito considerando essas duas componentes separadas? Não necessariamente. Isso porque vocês vão encontrar na literatura amplificadores operacionais que tem uma certa característica que é a seguinte: a diferença entre essas duas correntes, que a gente chama de corrente de offset, ok? Ela é aproximadamente nula. Ou ela é muito menor do que o quê? Do que tanto IB1 ou IB2. Ok? E a média entre IB1 e IB2 ele vai chamar de corrente de polarização. Isso porque se a diferença entre elas é perto de zero, a média, digamos assim, as duas estão muito próximas, IB1 e IB2, então a média está bem perto de qualquer um desses dois valores. Isso quer dizer que para fins de análise nós vamos considerar aqui que os amplificadores operacionais que vamos usar têm corrente de offset muito pequena, de forma que você possa dizer que IB1 é aproximadamente igual a IB2, que eu vou chamar isso de corrente de polarização. E esse parâmetro corrente de polarização que vocês encontram nos datasheets. Não o valor exato, ele vai ser dado uma faixa de valores, e essa faixa de valores é que vocês vão ter que trabalhar com ela. Qual o efeito da corrente de polarização, então, nos circuitos? Bom, para isso vamos analisar. Vou ter que pegar cada caso. É um caso, não tem muito jeito. Mas a gente analisando o desenvolvimento para um caso, nós podemos estender isso para qualquer outro. Então, eu vou olhar aqui como exemplo o amplificador inversor. Ok? O amplificador inversor tem essa topologia. Nós temos aqui a tensão de entrada e temos aqui a tensão de saída. Resistência R2 e R1. Ok? Bom, nós sabemos que a relação entre entrada e saída nesse circuito é dada por menos R2 sobre R1 vezes VR. E se quisermos ver o efeito também da corrente de polarização? Isso é equivalente, mais uma vez aplicando o princípio da superposição, analisar
separadamente os efeitos de IB, que a gente sabe que aparecem nas duas entradas, considerando a tensão de entrada como sendo nula, ou seja, um curto sobre essa fonte de tensão. Isso significa analisar esse circuito aqui. Ok? Bom, para essa análise, nós vamos verificar o efeito dessas correntes no circuito. Aqui nós temos que na entrada inversora, na entrada não inversora, a presença dessa corrente não provoca nada na variação desse potencial. Então esse potencial aqui continua sendo 0 volts. Os 0 volts aparecem aqui devido ao curto virtual. Então essa corrente aqui é zero. IB continua aqui, só que o IB acaba vindo daqui, já que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Então IB está vindo de quem? Da saída. Ok? Portanto, a componente de tensão de saída decorrente da presença da corrente de polarização é o quê? É esse potencial zero mais R2 e B. Isso porque no resistor R2 nós temos esse incremento de potencial. Ok? Logo, isso aqui é o efeito da corrente de polarização na saída. E provoca o quê? Ele provoca um offset. Porque se B é uma componente DC, uma imperfeição DC, isso aqui é na frequência zero. Então isso provoca o deslocamento da saída. A tensão V continua sendo amplificada com ganho menos R2 sobre R1, só que IB provoca esse deslocamento. Bom, o que as pessoas normalmente fazem para mitigar o efeito da corrente de polarização? Uma delas é procurar utilizar um amplificador operacional de precisão. Essa solução também vale para a tensão de offset, em que esses amplificadores operacionais eles são de alta precisão, então essas imperfeições de DC elas são muito próximas de zero. Só que eles são extremamente caros. Então, para algumas aplicações pode não ser viável utilizar um amplificador operacional de precisão. Uma outra forma consiste em usar um outro componente muito simples, que é um resistor. Na entrada inversora do operacional, ou não inversora do operacional. Eu acho que você já deve ter visto esse resistor. Eu vou desenhar só a parte que tem a influência da corrente de polarização. Vou deixar a tensão de entrada em zero de novo. Já porque o que a gente quer fazer? A gente quer minimizar essa componente de K. Nós queremos manter isso aqui sem alteração, mas queremos mitigar o efeito da corrente de polarização. Logo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma resistência aqui. Vou chamar resistência de compensação RC. Okay? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar com alguma facilidade de tipo de circuito em manuais de fabricantes, ou mesmo livros teóricos, em que você se pergunta, ora, mas qual é o efeito de RC aqui se teoricamente não deveria afetar o funcionamento do circuito? Na verdade, ele afeta porque existe corrente de polarização. Então, quando nós consideramos o efeito de RC com a corrente de polarização, nós temos a seguinte relação para a saída. Esse potencial aqui, como a corrente de polarização nesse sentido, nós temos essa diferença de potencial sobre a resistência, então esse potencial passa a ser menos RC e B.
Devido ao curto virtual, esse potencial menos RC IB aparece na entrada inversora. E aí nós temos uma corrente por esse resistor. Aqui eu vou fazer só uma correção, que é R1. Ela, nesse sentido, acaba sendo menos RC IB sobre R1. Ok? E aí, nós temos IB indo para cá. E aí, para cá, nós temos o quê? IB, porque a soma das correntes que entram nesse não é igual à soma das correntes que saem. Então, a corrente que entra é IB menos RC sobre R1 IB. E aí, nosso potencial VO é esse potencial menos RC IB. Devido ao sentido da corrente que eu desenhei aqui, que me permite obter as equações, nós temos que VO é esse potencial aqui, mais o incremento de tensão pela resistência. Então fica mais R2 vezes a corrente passa por ela, IB menos RC sobre R1. Ok? Então aqui nós temos que a tensão de saída passa a ser igual a IB pode ser colocado em evidência, menos RC, mais R2, menos RC sobre R1. Ou seja, aqui nós podemos reescrever as coisas como sendo IB vezes R2 menos RC vezes mais 1 sobre R1. Ok? Bom, como nós queremos agora, nosso problema vai ser o seguinte. Nós temos aqui o efeito da corrente de polarização na saída. Esse efeito, para ele ser mitigado, ou você coloca IB igual a zero, mas você não tem controle sobre IB, ou você faz esse ganho ser igual a zero. Isso significa fazer RC vezes esse 1 mais R1, 1 mais 1 sobre R1 pode ser escrito como sendo R1 isso aqui igual a R2. Bom, tem alguma coisa errada aqui. Claro, o termo R2 aqui, ele não apareceu nas equações, deveria estar multiplicando esse termo aqui. Portanto, esse termo aqui é para ser, e nós deveríamos ter R2. Ok, então aqui fica R2. E daqui nós tiramos que RC é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Logo, isso aqui é o paralelo de R1 com R2. Então, nesse circuito, a forma de você fazer a compensação é colocar uma resistência de compensação RC na entrada não inversora
E qual o valor da resistência de compensação? O paralelo da resistência R1 e R2. Ok? Ah, Giovanni, quer dizer que para cada circuito vai ser necessário colocar uma resistência de compensação? Eu disse sim. E o local da resistência de compensação pode variar de circuito para circuito. O que eu ensino para os meus alunos é uma outra forma de você ver como compensar essa corrente de polarização. Que consiste no seguinte. Eu vou redesenhar o mesmo circuito, só para simplicidade, que nós estamos com ele em mente. Ok? Vou manter a resistência de compensação aqui também. Ok? E daqui é a corrente de polarização. Pois bem, o amplificador proximal, ele amplifica o quê? A diferença. Ele é um amplificador diferencial, ou seja, ele amplifica a diferença entre essas tensões. Então, se nós vermos o efeito dessa corrente de polarização, nessa entrada aqui ela provoca um incremento de tensão, uma variação na tensão. E nessa outra entrada, ela também provoca na entrada inversora, ela também provoca uma variação de tensão. Então essas duas tensões de entrada, elas são afetadas pela corrente de polarização. Só que se elas forem afetadas pelo mesmo fator, ou seja, se for o mesmo efeito nas duas entradas, como o amplificador amplifica a diferença, esse efeito é anulado. Ele desaparece e não afeta a saída. Isso você obtém de forma equivalente a você projetar e escolher o valor de RC de tal forma que as impedâncias vistas por essas duas entradas certo? Elas sejam iguais. Por exemplo, que impedância é essa entrada V do circuito? Essa impedância é vista do circuito como sendo RC. Eu vou chamar impedância vista pela entrada não inversora. E que impedância é vista pela entrada inversora? Ora, nós temos aqui uma fonte de tensão na saída do operacional. Por mais que seja uma fonte de tensão dependente de tensão, ela é uma fonte de tensão, portanto a impedância de saída dela é zero. Logo, a impedância vista pela entrada V1 é obtida de que forma? Basta você ver isso na condição de zero, ou seja, tensões zero. Então a saída em zero e esse ponto aqui em zero. Portanto, nós temos que R1 e R2 ficam em paralelo. Então, se você quer anular o efeito ou minimizar o efeito da corrente de polarização, o que você faz? Essas duas impedâncias têm que ser iguais. Para quê? Para que o desbalanceamento de tensão nesses pontos seja igual. Ok? Porque a corrente B nesses pontos vai ser a mesma. Então, o desbalanceamento de tensão é a corrente vezes a impedância. Se a impedância for igual e a tensão for igual, e a corrente for igual, o desbalanceamento vai ser o mesmo. Então, nesse caso, é isso que você precisa fazer, ou seja, RC é igual a R1 paralelo com R2. Não é mais fácil você fazer assim? Então você tem que fazer essas duas impedâncias vistas da entrada do operacional para fora do circuito como sendo iguais. Ok? E lembrando que essa imperfeição ela é DC. Por exemplo, se o amplificador operacional, se o circuito for esse, que nós já usamos antes para fazer
mitigação do efeito da tensão de offset. Nós temos um capacitor aqui. E você quiser, além de mitigar o efeito da tensão de offset, quiser também mitigar o efeito da corrente de polarização, você vai colocar uma resistência de compensação aqui. E aí, qual o valor da resistência de compensação? Bom, a impedância vista por essa entrada aqui, na inversora, é quanto? O próprio RC. E que impedância é vista da entrada inversora? Pela entrada inversora. Ora, como corrente de polarização é uma imperfeição DC, nós temos que ver o valor da capacitância para DC. A capacitância para DC é um circuito aberto. Então, não tem impedância nenhuma por esse lado de cá. Então, a única impedância que aparece aqui é essa impedância R2, que fica paralela com essa impedância de cá, ou seja, fica o próprio R2. Então, RC deve ser igual a R2. Ok? Então, essa é a fórmula que vocês vão usar daqui para podem usar daqui para frente para poder fazer compensação de corrente de polarização. Vamos ver se vocês entenderam a ideia aplicando essa ideia para esse circuito aqui. Nós já vimos antes. Veja que eu não tenho muita preocupação em colocar R1, R2, R3, R4 sempre na mesma posição. Vocês têm que aprender, na verdade, a fórmula de análise, não a fórmula fechada final. Ok? Então, se nós queremos analisar esse circuito, nós podemos analisá-lo com o objetivo, por exemplo, de encontrar uma forma de você anular o efeito da corrente de polarização na tensão de saída. Quando eu quero analisar unicamente o efeito da corrente de polarização, o que eu faço? Eu não preciso olhar o efeito das tensões VA e da tensão VB, porque o meu intuito vai ser anular o efeito da corrente de polarização apenas. Não quero mexer na relação entre VA e VB e RB, entre VA e VB. Então vou colocar essas tensões em zero. Ok? E aí vou agora olhar. Pronto, esse é o circuito. Nós temos corrente de polarização nas entradas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar as impedâncias da entrada não inversora e da entrada inversora. Ora, da entrada não inversora, nós temos que esses restores R1 e R2, eles estão em paralelo. Então, nesse caso, Z mais R1 paralelo com R2. E a impedância vista pela entrada inversora, mais uma vez, nós temos que a saída da operação com maior fonte de tensão, ela vai ser anulada, se colocar de zero. E nós temos que Z menos é R3 paralelo com R4. Então, se Z mais for igual a Z menos, ou seja, se R1 paralelo com R2 for igual a R3 paralelo com R4, o seu circuito tem compensação da corrente de polarização. Esse circuito, ele na verdade, ele permite vocês obterem uma relação dada por uma função afim de V0 em função de VA e VB. Certo? Uma função, na verdade, não é uma função afim porque nós não temos offset, mas é uma relação linear entre V0, VA e VB. Se essa restrição
que na verdade acaba tirando de vocês grau de liberdade na determinação dos resistores. Não afetar o projeto, ou seja, você ainda tivesse grau de liberdade suficiente para fazer o projeto do ganho, ou seja, V0 é um ganho 1 vezes VA mais ganho 2 vezes VB, tá certo? Tudo bem. A gente olhando aqui, G1 e G2 já requer 2 graus, já requer duas relações entre os componentes. Essa restrição aqui já requer outra restrição entre os componentes. Então nós temos 4 componentes, então provavelmente você ainda teria aí liberdade para poder fazer essa escolha, ok? Mas vamos supor que você não tivesse tanta liberdade, ou se você tiver uma situação em que você não possa mexer nesses componentes, uma alternativa seria colocar, por exemplo, uma resistência aqui a mais na entrada, seria uma resistência de compensação, que podia ser como a gente fez antes. Aqui eu vou manter o resistor R1. E aqui a resistência R2. De forma que a impedância Z+, nesse caso, passa a ser RC mais R1 paralelo com R2. Z- não muda. Então, para fazer a compensação, isso aqui tem que ser igual a Z-, ou seja, R3 paralelo com R4 para compensação, ou seja, RC tem que ser igual a R3 paralelo com R4 menos R1 paralelo com R2. Aí você me diz, professor, isso aqui pode dar, se der maior que zero, ok. Você pode fazer a escolha da RC. E se der menor que zero? Olha, se der menor que zero, e se você tinha que colocar a resistência apenas desse lado? Você pode também ter colocado essa resistência aqui. E aí você faz a análise, você vai ver que essa resistência colocada nesse lado de cá seria o negativo dessa aqui. Seria o negativo dessa forma. Então, existe forma de você fazer essa compensação da corrente de polarização. Ok? Eu acho que a corrente de polarização talvez é mais fácil de compensar do que a tensão de offset. Mas isso a gente tem que ver os circuitos caso a caso. Tudo bem? E assim a gente encerra essa aula sobre efeitos da corrente de polarização e tensão de offset. Como exercícios para vocês, eu recomendo que vocês busquem circuitos e façam a verificação de formas de vocês fazerem a compensação dessas imperfeições DC. Porque para cada circuito vai ter uma forma diferente. Só que em linhas gerais, as formas de compensação que eu mostrei, elas resolvem uma parte dos problemas. Existem técnicas mais avançadas de uso de estimadores para estimar a tensão de offset, por exemplo, fazer compensação, ou circuito com integrador, com amostragem de retenção, mas isso é coisa mais avançada, que geralmente hoje em dia já está integrado dentro dos dispositivos. Ou mesmo no processo de fabricação, isso já é colocado. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado.